Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Fé. Se você chegou até aqui com o coração cansado, a mente acelerada ou sentindo que o corpo até deita, mas a alma não descansa, esse vídeo é para você. Porque hoje, antes de dormir, você vai entregar esse peso a Deus e descansar sob a proteção dele. Muita gente acha que o problema da noite é o silêncio, quando na verdade é o excesso de pensamentos. E deixa eu te dizer algo importante. Deus não quer que você durma em guerra por dentro. Existe uma oração da noite que acalma a mente, protege o coração e transforma o sono em descanso verdadeiro. E é exatamente isso que vamos fazer juntos aqui. Talvez você esteja buscando paz, segurança, proteção ou apenas conseguir dormir sem aquela angústia que aperta quando tudo escurece. Ao longo deste vídeo, você vai ser conduzido a um lugar espiritual onde o medo perde força, a ansiedade se cala e a presença de Deus envolve cada pensamento. Não é teoria, é experiência. Fica comigo até o final, porque essa oração não termina quando você fecha os olhos. Ela continua agindo enquanto você dorme. Hoje, você não vai apenas ouvir palavras, você vai descansar na promessa de Deus. Quando a noite chega, o silêncio começa a revelar aquilo que o dia tentou esconder. Pensamentos não resolvidos, cansaços acumulados e medos antigos costumam aparecer sem pedir licença. É nesse momento que o coração percebe que dormir não é apenas fechar os olhos, mas aprender a confiar. A presença de Deus se torna um refúgio real quando tudo ao redor desacelera. A alma entende que não precisa vigiar sozinha. A oração poderosa da noite não nasce da perfeição, mas da entrega sincera. Ao se aproximar de Deus antes de deitar, o coração encontra proteção divina que não depende das circunstâncias. O peso do dia começa a ser colocado nas mãos certas. A paz interior surge quando a mente para de lutar e passa a repousar. Descansar se transforma em um ato de fé. A noite costuma amplificar emoções que ficaram abafadas durante o dia. Preocupações com o amanhã, decisões pendentes e até lembranças antigas tentam roubar o descanso. Nesse cenário, a fé inabalável não se manifesta como força, mas como rendição. O coração escolhe confiar mesmo sem todas as respostas. É aí que o refúgio no Senhor se torna mais do que uma ideia. Quando a oração acontece nesse ambiente silencioso, algo muda por dentro. A promessa de Deus deixa de ser apenas palavra e passa a ser sensação de cuidado. O medo perde espaço porque a presença de Deus ocupa o centro. A noite deixa de ser ameaça e se transforma em abrigo. O descanso espiritual começa antes mesmo do sono chegar. Há noites em que o corpo até deita, mas a mente continua em pé, tentando resolver tudo. Nesses momentos, entregar os pensamentos em oração traz fortalecimento espiritual imediato. Basta uma frase simples como: Senhor, cuida do que não consigo controlar. Esse gesto abre espaço para o livramento que vem do alto. O coração aprende a soltar o que não pode carregar. A oração da noite também alcança áreas práticas da vida, inclusive as finanças. Preocupações com contas, futuro e sustento costumam aparecer quando tudo silencia. Colocar esses temas diante de Deus traz cura financeira e tranquilidade. Prosperidade financeira começa quando a ansiedade perde o comando. Dinheiro abençoado nasce de uma mente em descanso. Ao transformar a noite em um lugar de entrega, a sabedoria financeira também se fortalece. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza e menos medo. A mentalidade próspera se constrói quando o coração aprende a confiar no cuidado diário de Deus. Crescimento financeiro saudável não caminha separado da paz interior. Tudo começa no descanso. A presença de Deus no momento de dormir muda até o ambiente. O quarto se torna lugar de paz. E o silêncio deixa de assustar. A sensação é de proteção divina envolvendo pensamentos, emoções e o próprio sono. Não é ausência de problemas, é certeza de cuidado. A promessa de Deus se manifesta em forma de paz. Uma prática simples ajuda muito nesse processo: declarar um versículo antes de dormir. Em paz me deito e logo adormeço, pois o Senhor me faz viver em segurança. Salmo 4:8. Acalma a mente e traz cura espiritual. A palavra cria um ambiente invisível de proteção. O coração se alinha com a verdade. A noite passa a ser entendida como um presente, não como um desafio. Enquanto o corpo descansa, Deus continua trabalhando. Essa consciência traz alívio profundo e gera fortalecimento espiritual contínuo. Dormir deixa de ser luta e se torna confiança.
A fé amadurece nesse silêncio. O medo perde autoridade quando o coração aprende onde se esconder. O refúgio no Senhor não depende de horários ou lugares, mas de uma escolha interior. A oração transforma a noite em território de cuidado. O descanso se torna completo quando a alma encontra segurança. Algo novo começa a ser construído nesse lugar. Essa entrega silenciosa prepara o coração para entender que habitar na presença de Deus não é algo momentâneo. A noite apenas revela uma decisão que se estende para todos os dias. E é exatamente aí que a caminhada espiritual aprofunda ainda mais. Habitar na presença de Deus não acontece por acaso, acontece por decisão. Todos os dias, o coração escolhe onde vai permanecer, no medo ou na confiança. A proteção divina não nasce de momentos esporádicos, mas de um relacionamento constante. Mesmo quando surgem problemas, a paz interior continua firme. A fé inabalável cresce quando essa escolha se torna diária. A presença de Deus não elimina desafios, mas muda completamente a forma de enfrentá-los. O coração aprende que não caminha sozinho, mesmo quando tudo parece incerto. É como morar em um lugar seguro em meio à tempestade. O refúgio no Senhor não depende do clima ao redor, mas da posição interior. Essa consciência traz descanso até nos dias difíceis. Quando essa presença se torna morada, o medo começa a perder voz. Pensamentos negativos ainda tentam aparecer, mas não dominam mais. A promessa de Deus se torna lembrança viva, não apenas algo distante. Há segurança em saber que Deus está perto, não só quando algo dá errado. A confiança passa a ser o abrigo invisível da alma. Essa escolha diária também fortalece a vida espiritual de forma prática. A oração poderosa deixa de ser emergência e passa a ser hábito. Pequenos momentos de conversa com Deus ao longo do dia criam um fortalecimento espiritual contínuo. É nesse ritmo constante que o livramento acontece antes mesmo do perigo chegar. A presença protege antes do ataque. Habitar em Deus também traz clareza para áreas práticas da vida. Decisões financeiras, profissionais e familiares passam a ser feitas com mais sabedoria financeira. A mentalidade próspera nasce quando o coração não vive dominado pelo medo da escassez. Prosperidade financeira saudável começa na confiança diária. Deus se importa com todas as áreas, sem exceção. Uma prática simples ajuda muito nesse processo. Separar alguns minutos pela manhã para entregar o dia em oração. Algo como: Senhor, guia meus passos hoje e guarda meu coração. Essa atitude muda o tom do dia inteiro. A presença de Deus acompanha cada decisão. O coração caminha mais leve. É exatamente por esse tipo de caminhada espiritual que conteúdos como este existem. Se essa mensagem está falando com você, já fica o convite. Inscreva-se agora no canal Palavra da Fé. Aqui, a ideia é crescer juntos em oração, fé e fortalecimento espiritual todos os dias. Ativar essa decisão também é um passo de fé. Caminhar acompanhado fortalece a jornada. Habitar na presença de Deus também cura feridas invisíveis. Muitas inquietações não vêm de fora, mas de dentro. A cura espiritual acontece quando o coração permanece no lugar certo. Não é sobre ausência de dor. É sobre presença de cuidado. A paz se estabelece aos poucos de forma profunda. A proteção divina se manifesta justamente nessa constância. Não é algo que liga e desliga, é um estado de permanência. Mesmo em dias silenciosos, Deus continua presente. Essa certeza traz descanso emocional e estabilidade espiritual. A alma aprende a confiar mesmo sem sinais visíveis. Quando essa presença se torna hábito, até o descanso muda. Dormir deixa de ser preocupação e passa a ser entrega. A mente desacelera porque sabe onde está ancorada. O refúgio no Senhor acompanha cada respiração. A noite se torna continuação da fé vivida durante o dia. Essa escolha diária prepara o coração para lidar com desafios maiores. A fé amadurece, a confiança se fortalece e o medo perde autoridade. Habitar em Deus não é fuga da realidade, é enfrentá-la com apoio divino. Algo começa a se alinhar por dentro. E isso conduz naturalmente para um entendimento ainda mais profundo sobre segurança espiritual. Existe um lugar onde o medo perde força, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Esse lugar não é físico, é espiritual. O esconderijo de Deus se revela quando o coração decide confiar mais do que questionar. A proteção divina não depende da ausência de ameaças, mas da presença de Deus constante.
É nesse abrigo invisível que a alma encontra descanso. O medo costuma crescer quando tudo parece fora de controle. Pensamentos acelerados, cenários imaginados e preocupações exageradas tentam dominar a mente. No esconderijo espiritual, esses ruídos vão perdendo volume. A fé inabalável não elimina a realidade, mas muda o foco do coração. O refúgio no Senhor se torna um espaço de segurança interior. Esse esconderijo não é alcançado por esforço humano, mas por rendição. Quando a oração poderosa acontece, o coração se reposiciona. Em vez de lutar sozinho, escolhe descansar sob a promessa de Deus. O medo não some de imediato, mas deixa de governar. A confiança passa a conduzir as emoções. Há noites em que preocupações insistem em voltar, mesmo depois da oração. Nessas horas, permanecer nesse esconderijo significa repetir a entrega. Um simples "Senhor, estou seguro em Ti" já fortalece a alma. O fortalecimento espiritual cresce na constância, não na perfeição. Cada repetição aprofunda a paz interior. O esconderijo espiritual também protege pensamentos que tentam invadir o descanso. Ideias negativas, lembranças antigas e inseguranças não encontram espaço quando a mente está ancorada. A presença de Deus funciona como guarda silenciosa da mente. O livramento acontece de forma sutil, mas real. O coração percebe a diferença. Esse lugar de abrigo ensina algo precioso. Segurança não vem da previsibilidade da vida, vem da certeza de quem está no controle. Quando essa verdade se instala, o descanso se torna possível. O medo perde o poder de interromper o sono. A noite passa a ser um tempo de cuidado. Esse esconderijo também alcança áreas práticas da vida. Ansiedade sobre futuro, trabalho e finanças perdem intensidade. A confiança em Deus traz clareza e equilíbrio. Prosperidade financeira saudável começa quando a mente não está dominada pelo medo. A sabedoria financeira cresce em um coração em paz. A cura espiritual acontece nesse ambiente de abrigo. Feridas emocionais encontram espaço para cicatrizar. O coração deixa de se defender o tempo todo. A presença de Deus acolhe, sustenta e restaura. O esconderijo não é isolamento, é cuidado profundo. Permanecer nesse lugar não significa ignorar desafios, mas enfrentá-los com outra postura. A fé amadurece quando o coração aprende onde se esconder. O refúgio no Senhor se torna escolha diária, e essa escolha gera estabilidade interior. Quanto mais esse esconderijo se torna familiar, mais natural é descansar. A mente desacelera, o corpo responde e a alma se aquieta. A proteção divina se manifesta no silêncio. Dormir deixa de ser luta. O descanso se aprofunda. Esse abrigo prepara o coração para entender que Deus não protege apenas de alguns perigos. Ele cuida do visível e do invisível. Essa consciência abre espaço para algo ainda mais profundo. Há uma cobertura maior sendo revelada adiante. Nem todos os perigos se apresentam de forma clara. Alguns são visíveis, outros se escondem nos detalhes, nos pensamentos repetitivos, nas inquietações que surgem sem explicação. A promessa de Deus é que a proteção divina alcança ambos. Nada escapa ao cuidado dele, nem o que se vê, nem o que tenta agir em silêncio. O coração descansa quando essa verdade se estabelece. Muitas batalhas não acontecem fora, mas dentro. A mente se torna campo de guerra quando o medo tenta assumir o controle. É nesse cenário que a fé inabalável se manifesta como confiança tranquila. A presença de Deus não reage com desespero, reage com autoridade. O livramento acontece antes mesmo que o perigo se concretize. Ameaças que parecem vencidas, mas tentam retornar disfarçadas. Pensamentos antigos, culpas esquecidas e inseguranças adormecidas podem reaparecer à noite. A promessa de Deus é clara. Nenhuma delas prevalece sobre quem está sob sua cobertura. O refúgio no Senhor não tem brechas. A segurança não depende de vigilância humana. Enquanto o corpo repousa, Deus permanece atento. Esse cuidado constante traz paz interior profunda. Dormir deixa de ser um ato de vulnerabilidade e se torna um ato de confiança. O coração aprende que não precisa ficar em alerta o tempo todo. A proteção divina trabalha mesmo no silêncio. Talvez você já tenha sentido essa inquietação sem motivo aparente. Aquela sensação de alerta que surge quando tudo parece calmo. Se isso já aconteceu, escreve aqui nos comentários: Deus é meu refúgio. Essa declaração simples fortalece a fé e cria conexão com quem também está nessa caminhada. Compartilhar também faz parte do livramento.
A vitória espiritual não significa a ausência de ataques, mas a autoridade sobre eles. A oração poderosa cria um ambiente onde o medo não governa. A presença de Deus estabelece limites que o mal não ultrapassa. Essa consciência muda completamente a forma de descansar. O sono se torna leve. Até situações financeiras entram nesse cuidado invisível. Preocupações com sustento e futuro costumam aparecer na quietude da noite. A confiança em Deus traz cura financeira emocional. A mentalidade próspera nasce quando o coração entende que não está sozinho. Prosperidade financeira saudável começa na confiança. A sabedoria financeira também cresce quando a mente não está em guerra. Decisões passam a ser tomadas com clareza. O crescimento financeiro deixa de ser movido pelo medo e passa a ser guiado pela paz. Deus cuida do invisível que influencia o visível. Tudo se alinha de dentro para fora. A proteção divina atua de forma completa, não parcial. Ela alcança pensamentos, emoções, corpo e ambiente. O coração encontra descanso porque sabe que está guardado. A promessa de Deus não falha. O livramento não depende de sorte. Quanto mais essa verdade se torna viva, mais o descanso se aprofunda. A noite deixa de ser território de ameaça. A presença de Deus transforma o sono em cuidado constante. O coração aprende a confiar sem precisar entender tudo. Essa segurança prepara o coração para perceber algo ainda maior. Há um Deus que não apenas protege, mas vigia continuamente. E essa vigilância traz um nível de descanso ainda mais profundo. É isso que começa a se revelar no próximo passo. Existe uma paz profunda em saber que Deus não dorme. Enquanto o corpo descansa, ele continua atento, cuidando de tudo aquilo que não conseguimos controlar. Essa verdade muda completamente a forma de encarar o sono. Dormir deixa de ser abandono e se torna confiança. A proteção divina se manifesta no silêncio da madrugada. Muitas pessoas deitam cansadas, mas permanecem inquietas por dentro. A mente tenta resolver problemas que não se resolvem à noite. É nesse momento que a oração poderosa traz alívio. Entregar preocupações a Deus antes de dormir abre espaço para a paz interior. O descanso se torna possível quando o coração confia. A presença de Deus durante o sono não é simbólica, é real. Ele guarda pensamentos, emoções e até o ambiente ao redor. A promessa de Deus se cumpre enquanto tudo parece parado. O livramento acontece mesmo quando não há consciência disso. O coração encontra segurança nesse cuidado invisível. Dormir passa a ser um exercício de fé inabalável. Não é fechar os olhos por cansaço, é repousar por confiança. A certeza de que Deus continua trabalhando traz tranquilidade profunda. O refúgio no Senhor se estende pela noite inteira. O medo perde força quando não encontra espaço. Até preocupações financeiras encontram descanso nesse cuidado. A ansiedade sobre sustento, contas e futuro costuma surgir na hora de deitar. Entregar isso a Deus traz cura financeira e emocional. A mentalidade próspera se fortalece quando a mente aprende a descansar. Dinheiro abençoado começa com um coração em paz. A sabedoria financeira também se desenvolve no descanso. Uma mente tranquila decide melhor. O crescimento financeiro saudável nasce quando o medo não governa as escolhas. Deus cuida do hoje e prepara o amanhã. Essa confiança gera estabilidade interior. Há algo poderoso em declarar antes de dormir: Senhor, confio que estás cuidando de tudo. Essa simples oração cria um ambiente de fortalecimento espiritual. A presença de Deus envolve o sono com proteção. O corpo responde, a mente desacelera. O descanso se aprofunda. A promessa de Deus não depende do nosso estado de alerta. Mesmo quando a consciência se apaga, o cuidado permanece. Isso traz alívio para quem tenta controlar tudo. O coração aprende que não precisa vigiar a noite inteira. Deus faz isso com perfeição. O livramento acontece muitas vezes sem ser percebido. Situações são desviadas, perigos são evitados e caminhos são alinhados. Tudo isso enquanto o corpo repousa. Essa certeza traz uma paz que palavras não explicam. O coração sente. Quanto mais essa verdade se torna viva, mais fácil é dormir em paz. A noite deixa de ser espaço de inquietação.
A presença de Deus transforma o descanso em cuidado ativo. O sono se torna restaurador. A alma encontra alívio. Esse cuidado constante prepara o coração para algo ainda mais profundo. Deus não guarda apenas durante o sono, mas deseja ser morada permanente. Quando essa presença se torna lar, o descanso se expande para toda a vida. E é isso que começa a se revelar a seguir. A alma não foi criada para viver em alerta constante. Existe um lugar onde ela repousa de verdade, e esse lugar é a presença de Deus. Quando essa presença deixa de ser visita e se torna morada, tudo muda por dentro. A paz interior passa a ser constante, mesmo quando as circunstâncias variam. O coração aprende a descansar antes mesmo de deitar. Buscar Deus apenas nos momentos de medo gera alívio temporário, mas não sustenta a fé. Transformar a presença de Deus em lar cria estabilidade espiritual. A proteção divina passa a acompanhar cada passo, não só as emergências. A fé inabalável se fortalece nessa convivência diária. O refúgio no Senhor deixa de ser ocasional. Quando a presença de Deus se torna casa, o medo não encontra espaço para se instalar. Pensamentos inquietos até surgem, mas não permanecem. A promessa de Deus ecoa como lembrança constante. Não há abandono. O coração se sente seguro mesmo em meio às tempestades. A alma reconhece onde pertence. Esse lar espiritual também promove cura espiritual profunda. Feridas antigas encontram espaço para cicatrizar sem pressa. O coração deixa de se defender o tempo todo. A presença de Deus acolhe, orienta e restaura. O fortalecimento espiritual acontece de forma contínua. A noite se transforma quando essa presença é morada. Dormir não é fuga, é retorno ao lugar seguro. O sono se torna restaurador porque a alma já está em paz. O livramento acontece de forma natural. A proteção divina envolve tudo. Essa morada espiritual também alcança áreas práticas da vida. Ansiedades financeiras diminuem quando o coração confia. A cura financeira emocional acontece quando a mente aprende a repousar. A mentalidade próspera nasce de um coração seguro. Prosperidade financeira saudável começa na paz. A sabedoria financeira cresce quando decisões não são tomadas no desespero. A presença de Deus traz clareza e equilíbrio. O crescimento financeiro deixa de ser corrida e passa a ser construção. Dinheiro abençoado flui melhor em um ambiente de paz. Tudo começa dentro. Talvez essa ideia de morada esteja tocando algo aí dentro. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários: a presença de Deus é meu lar. Essa declaração fortalece a fé e conecta quem está na mesma caminhada. Compartilhar também edifica. Quando a presença de Deus é lar, o descanso não depende do relógio. Mesmo em dias agitados, a alma encontra paz. O coração aprende a voltar para esse lugar sempre que precisa. A fé amadurece nessa constância. A segurança se aprofunda. Esse lar não é construído da noite para o dia, mas se fortalece com o tempo. Cada oração, cada entrega, cada escolha diária consolida essa morada. A promessa de Deus se torna experiência vivida. A presença deixa de ser distante. Essa segurança interior prepara o coração para um passo ainda mais desafiador. Habitar em Deus ensina algo essencial: soltar o controle. E é justamente essa entrega que abre caminho para um descanso ainda mais profundo. Uma das maiores lutas do coração acontece quando tenta controlar tudo. Pensamentos se acumulam, cenários são criados e a mente insiste em prever o amanhã. Nesse momento, descansar na vontade de Deus se torna um ato de fé inabalável. A paz interior nasce quando o controle é solto, não quando tudo está resolvido. A presença de Deus sustenta aquilo que não conseguimos administrar. Nem tudo precisa ser entendido para ser confiado. A promessa de Deus não exige compreensão total, exige entrega sincera. Quando a oração poderosa acontece antes de dormir, o coração aprende a dizer: seja feita a tua vontade. Essa frase simples carrega libertação profunda. O descanso começa quando a alma aceita não saber tudo. Entregar o controle não é desistir, é confiar. É reconhecer que há um Deus que enxerga o que está além do alcance humano. A proteção divina se manifesta justamente quando o coração para de resistir. O refúgio no Senhor se fortalece nesse abandono consciente. A ansiedade perde espaço quando a confiança assume o comando. A noite costuma revelar o quanto ainda se tenta controlar. Pensamentos sobre decisões, finanças e responsabilidades aparecem com força.
Colocar tudo isso diante de Deus traz alívio imediato. A cura espiritual acontece quando o coração deixa de carregar pesos que não foram feitos para ele. O sono se torna mais leve. Essa entrega também alcança a vida financeira. O medo da falta costuma gerar tensão silenciosa. Confiar na vontade de Deus traz cura financeira e emocional. A mentalidade próspera começa quando a mente entende que provisão não depende apenas de esforço humano. Prosperidade financeira saudável nasce da confiança. A sabedoria financeira cresce quando decisões não são tomadas no impulso do medo. Entregar o controle traz clareza para escolher melhor. O crescimento financeiro passa a ser fruto de equilíbrio, não de ansiedade. Dinheiro abençoado flui melhor quando o coração está em paz. Tudo se alinha. Há algo libertador em deitar sabendo que nem tudo depende de si. A presença de Deus continua agindo enquanto o corpo descansa. Essa certeza gera fortalecimento espiritual profundo. O coração aprende a repousar, mesmo sem respostas imediatas. A fé amadurece no silêncio. Entregar o controle também significa confiar nos processos. Nem tudo acontece no tempo desejado, mas tudo coopera para o bem. A promessa de Deus se cumpre mesmo quando não é percebida de imediato. O descanso se aprofunda quando o coração aceita esperar. A ansiedade perde autoridade. A oração da noite se torna mais simples nesse estágio. Não há longas explicações, apenas entrega. Senhor, confio em Ti, já é suficiente. Esse gesto fortalece o refúgio no Senhor. A paz interior se estabelece de forma natural. Quanto mais essa entrega se torna prática diária, mais leve a vida fica. O coração aprende a confiar sem negociar. A presença de Deus se torna constante. O descanso deixa de ser esforço. Essa rendição prepara o coração para um passo essencial. Antes de descansar plenamente, é preciso limpar o interior. E é exatamente isso que começa a acontecer quando a oração toca áreas mais profundas da alma. A oração da noite também é um convite para olhar para dentro com honestidade. Não para acusar, mas para limpar. Cargas emocionais, palavras não ditas e atitudes mal resolvidas costumam pesar mais quando tudo silencia. Nesse momento, a presença de Deus se manifesta como acolhimento, não como condenação. A cura espiritual começa quando o coração se abre. Reconhecer falhas diante de Deus não enfraquece, liberta. O perdão divino traz leveza imediata. A promessa de Deus é clara. Onde há arrependimento sincero, há restauração. A oração poderosa da noite remove pesos invisíveis. A alma respira aliviada. A culpa costuma ser uma das maiores ladras do descanso. Pensamentos repetitivos tentam cobrar algo que Deus já perdoou. A proteção divina também atua, protegendo a mente dessas acusações. O refúgio no Senhor se torna lugar de paz. O coração aprende a aceitar a graça. Perdoar a si mesmo faz parte desse processo. Muitas inquietações nascem da dificuldade de soltar o passado. A presença de Deus ajuda a liberar o que já foi tratado. O livramento acontece quando a alma para de se punir. O descanso se torna possível. Esse momento de purificação também alcança emoções profundas. Mágoas guardadas e ressentimentos silenciosos começam a perder força. A cura espiritual não acontece na pressa, mas na entrega. O coração vai ficando mais leve a cada oração sincera. A paz interior se aprofunda. Até áreas práticas da vida são impactadas quando o interior é limpo. Bloqueios emocionais costumam afetar decisões financeiras. A cura financeira emocional começa quando a mente se liberta da culpa. A mentalidade próspera se fortalece em um coração limpo. Prosperidade financeira saudável flui melhor assim. A sabedoria financeira também cresce quando emoções não estão desordenadas. Decisões passam a ser tomadas com clareza. O crescimento financeiro deixa de ser sabotado por medo ou culpa. Dinheiro abençoado acompanha um coração alinhado. Tudo se conecta. Uma prática simples ajuda nesse processo antes de dormir. Pedir perdão com sinceridade e liberar perdão a quem feriu. Mesmo que os sentimentos ainda não tenham acompanhado, a decisão já abre caminho. A presença de Deus honra esse passo. O fortalecimento espiritual acontece ali. A oração da noite se torna um banho para a alma. Não há necessidade de palavras elaboradas, apenas verdade. Deus conhece o que foi dito e o que ficou guardado. A promessa de Deus se cumpre nesse silêncio.
O descanso chega de forma suave. Quando a alma está limpa, o medo perde espaço. A proteção divina envolve pensamentos e emoções. O coração se sente seguro para descansar. A noite deixa de ser pesada, o sono se torna restaurador. Essa libertação interior prepara o ambiente para um descanso ainda mais profundo. Quando o interior está em paz, o exterior também se alinha. A oração começa a alcançar não só o coração, mas o espaço ao redor. E é aí que algo novo se estabelece. A oração da noite não alcança apenas o coração. Ela envolve todo o ambiente. O lar também sente quando a presença de Deus é convidada a permanecer. Paredes comuns se tornam espaço de proteção divina. O descanso se aprofunda quando o lugar onde se dorme é coberto em oração. A paz interior começa a ocupar cada canto. Há lares que carregam tensões invisíveis, fruto do dia corrido, de palavras duras ou preocupações acumuladas. A oração poderosa da noite limpa essa atmosfera. A presença de Deus traz leveza ao ambiente. O refúgio no Senhor se estende além do interior. O lar passa a ser lugar de descanso. Quando a proteção divina envolve a casa, inquietações perdem força. Medos noturnos, pensamentos perturbadores e sensações estranhas não encontram espaço. A promessa de Deus se manifesta como cuidado silencioso. O sono se torna leve e contínuo. A alma se sente segura. Cobrir o lar em oração é um ato simples, mas profundo. Basta entregar cada espaço a Deus com palavras sinceras. Senhor, guarda este lugar e todos que aqui descansam, já é suficiente. O fortalecimento espiritual acontece no ambiente. A paz se estabelece de forma natural. Essa proteção também alcança quem compartilha o mesmo espaço. Família, filhos, cônjuges e até visitantes são impactados. A presença de Deus cria um clima de tranquilidade. O livramento não acontece apenas de perigos visíveis, há cuidado no invisível também. A noite deixa de ser tempo de alerta quando o lar está coberto. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração repousa. A fé inabalável se manifesta nesse descanso coletivo. Dormir passa a ser confiança. O medo perde autoridade. Até preocupações financeiras sentem esse impacto. Um ambiente em paz ajuda a mente a organizar pensamentos. A cura financeira emocional começa quando a ansiedade não domina o espaço. A mentalidade próspera cresce em lares onde há paz. Prosperidade financeira saudável também nasce no ambiente. A sabedoria financeira é favorecida quando o descanso é real. Uma mente descansada decide melhor. O crescimento financeiro deixa de ser pressionado. Dinheiro abençoado flui melhor quando há ordem interior e exterior. Tudo se conecta. Quando o lar se torna lugar de paz, o sono se transforma em cuidado. A promessa de Deus envolve a noite inteira. A presença divina vigia cada detalhe. O descanso se torna restaurador. A alma agradece. Essa cobertura espiritual prepara o coração para algo ainda mais delicado. Mesmo em um ambiente protegido, a mente precisa descansar. Pensamentos insistentes ainda tentam surgir. E é exatamente aí que o cuidado de Deus se manifesta de forma mais profunda. A mente costuma ser o último lugar a descansar quando a noite chega. Pensamentos insistentes aparecem, lembranças retornam e preocupações tentam ocupar o silêncio. Nesse momento, a presença de Deus atua trazendo ordem interior. A paz interior não significa ausência de pensamentos, mas domínio sobre eles. O coração aprende a confiar. A oração poderosa da noite ajuda a desacelerar o que está acelerado por dentro. Quando pensamentos são entregues a Deus, eles perdem força. A promessa de Deus age como âncora para a mente. A fé inabalável sustenta mesmo quando a lógica tenta questionar. O descanso começa no interior. Há noites em que a mente revisita erros passados ou cria cenários futuros que nem existem. A proteção divina também alcança esses pensamentos. O refúgio no Senhor se torna lugar de silêncio interior. A cura espiritual acontece quando a mente aceita descansar. O medo perde espaço. Uma prática simples ajuda muito nesse processo. Declarar a palavra em voz baixa antes de dormir. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade. 1 Pedro 5:7 traz alívio imediato. Essa atitude acalma o coração e organiza os pensamentos. O fortalecimento espiritual cresce com constância. A mente aprende um novo ritmo. A paz mental também influencia decisões do dia seguinte. Uma mente descansada escolhe melhor. A sabedoria financeira cresce quando pensamentos não estão confusos. A mentalidade próspera nasce em um ambiente de tranquilidade interior.
Prosperidade financeira saudável começa na clareza. Preocupações com dinheiro costumam se intensificar à noite. A cura financeira emocional acontece quando essas ansiedades são entregues em oração. Deus cuida do hoje e prepara o amanhã. Dinheiro abençoado não nasce do medo, mas da confiança. A mente se alinha com a fé. Quando a mente encontra paz, o corpo responde. O sono se aprofunda, a respiração desacelera e o coração se aquieta. A presença de Deus envolve cada pensamento. A promessa de Deus se manifesta em descanso real. Dormir se torna restauração. Talvez você também enfrente noites em que os pensamentos não param. Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários: minha mente descansa em Deus. Essa declaração simples fortalece a fé e cria conexão com quem está passando pela mesma luta. Compartilhar também edifica. A paz para a mente não é construída de uma vez, mas cultivada diariamente. Cada oração, cada entrega e cada palavra declarada cria espaço para o descanso. O refúgio no Senhor se torna hábito. A fé amadurece no silêncio. Com o tempo, a mente aprende que não precisa carregar tudo sozinha. A proteção divina guarda pensamentos e emoções. O coração encontra segurança para repousar. A noite deixa de ser batalha. O descanso se estabelece. Essa tranquilidade interior abre espaço para perceber algo essencial. Deus cuida não apenas da mente, mas de cada necessidade do coração. E quando essa verdade se revela, o descanso se aprofunda ainda mais no próximo passo. Deus conhece necessidades que nem sempre conseguem ser colocadas em palavras. Há pedidos que nascem no silêncio, em forma de suspiro ou lágrima contida. A presença de Deus alcança até esses clamores invisíveis. A promessa de Deus garante que nenhum detalhe passa despercebido. O coração encontra descanso ao saber que é visto. Algumas preocupações são faladas em oração, outras ficam guardadas por medo ou cansaço. Mesmo assim, Deus entende cada uma delas. A proteção divina também se manifesta como cuidado atento. O refúgio no Senhor acolhe aquilo que ninguém mais percebe. A alma se sente segura nesse lugar. Há necessidades emocionais que pesam mais do que as materiais. Feridas silenciosas, inseguranças e sentimentos de insuficiência tentam roubar a paz. A cura espiritual acontece quando essas áreas são entregues a Deus. O fortalecimento espiritual cresce nesse processo. O coração vai sendo restaurado aos poucos. O cuidado de Deus também alcança a vida financeira. Preocupações com sustento, dívidas e futuro não são ignoradas. A cura financeira emocional acontece quando essas ansiedades são colocadas diante dele. A mentalidade próspera se fortalece na confiança. Prosperidade financeira saudável nasce da certeza de cuidado. A sabedoria financeira se desenvolve quando o coração descansa. Decisões passam a ser tomadas com clareza e equilíbrio. O crescimento financeiro deixa de ser impulsionado pelo medo. Dinheiro abençoado flui melhor em um coração em paz. Tudo se organiza internamente. Há momentos em que a resposta não vem de imediato. Mesmo assim, Deus continua cuidando. A fé inabalável se fortalece quando a confiança não depende do tempo. A promessa de Deus se cumpre no momento certo. O descanso se aprofunda nessa espera. A oração poderosa da noite ajuda a entregar cada necessidade sem ansiedade. Não é lista de pedidos, é relacionamento. Deus cuida do que foi pedido e também do que foi esquecido. A presença de Deus traz segurança profunda. O coração aprende a confiar. Esse cuidado divino não é limitado a grandes problemas. Pequenos detalhes do dia também importam. Deus se importa com o que tira o sono e com o que gera preocupação. O livramento acontece de forma contínua. O descanso se torna possível. A paz interior cresce quando o coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. Deus sustenta, orienta e provê. O refúgio no Senhor se torna constante. A fé amadurece nessa dependência saudável. Quanto mais essa verdade se estabelece, mais leve a vida fica. A noite se transforma em tempo de entrega e confiança. O coração repousa sabendo que está cuidado. O sono se torna restaurador. Algo se prepara para o fechamento dessa jornada. Essa segurança abre espaço para um último movimento do coração. Gratidão começa a ocupar o lugar da ansiedade. O descanso se aprofunda quando a confiança se completa. E é exatamente isso que começa a florescer agora. A oração da noite encontra seu ponto mais profundo quando o coração escolhe agradecer. Mesmo sem ver tudo resolvido, a gratidão reconhece que Deus já está agindo.
A presença de Deus se torna perceptível nesse gesto simples. A paz interior se estabelece quando a ansiedade perde espaço. O descanso começa na confiança. A gratidão muda o foco do que falta para o que já foi cuidado. A promessa de Deus não depende do momento visível, mas da fidelidade dele. A fé inabalável se fortalece quando o coração aprende a agradecer antes da resposta. Esse movimento traz leveza imediata. A alma repousa. Confiar em Deus ao final do dia é como fechar um ciclo com segurança. O que foi difícil é entregue, o que foi bom é reconhecido. A oração poderosa se torna silenciosa, mas profunda. O refúgio no Senhor envolve cada pensamento. Dormir passa a ser um ato consciente de fé. Ingratidão também organiza emoções. Mágoas perdem força, preocupações diminuem e o coração se aquieta. A cura espiritual acontece quando a alma reconhece o cuidado recebido. A proteção divina se manifesta como tranquilidade interior. O descanso se aprofunda naturalmente. Até a vida financeira encontra alívio nesse momento. A gratidão combate o medo da escassez. A mentalidade próspera cresce quando o coração reconhece provisões, mesmo que pequenas. A cura financeira e emocional acontece quando a confiança substitui a ansiedade. Dinheiro abençoado começa com um coração grato. A sabedoria financeira também se fortalece nesse estado de paz. Uma mente tranquila planeja melhor. O crescimento financeiro saudável nasce da estabilidade interior. Prosperidade financeira verdadeira caminha junto com gratidão. Tudo se alinha quando o coração descansa. O descanso final da noite não é desligamento, é entrega completa. A presença de Deus permanece ativa enquanto o corpo repousa. O livramento continua acontecendo no silêncio. O coração se sente guardado. O sono se torna restaurador. A fé amadurece quando a noite termina em confiança. Não há necessidade de revisar problemas novamente. Deus já recebeu tudo. A promessa de Deus continua válida mesmo enquanto se dorme. A alma encontra segurança profunda. A gratidão transforma a noite em renovação espiritual. O dia seguinte começa a ser preparado nesse descanso. A presença de Deus cuida do agora e do amanhã. O coração se entrega sem resistência. A paz se instala. Dormir passa a ser um gesto de alinhamento com Deus. A fé descansa, a mente silencia e o corpo acompanha. O refúgio no Senhor se torna completo. A noite cumpre seu propósito. Algo se fecha por dentro. Esse descanso não encerra a caminhada, apenas prepara um novo começo. A confiança abre espaço para viver o próximo dia com leveza. A gratidão sela tudo o que foi entregue. E o coração descansa sabendo que está seguro. Agora que essa oração foi feita, não trate esse momento como algo comum. Perceba como o coração está mais leve, como a mente desacelerou e como a presença de Deus trouxe paz interior. Essa não é apenas uma sensação passageira, é um princípio espiritual. Quando a oração poderosa se torna hábito, o descanso deixa de ser raro e passa a ser constante. Quero te fazer algumas perguntas sinceras. Você percebeu algo mudando dentro de você agora? A ansiedade perdeu um pouco da força? O medo diminuiu, mesmo que os problemas ainda existam? Isso é a proteção divina agindo. É o refúgio no Senhor se estabelecendo no lugar onde antes havia inquietação. E quanto mais você pratica esse tipo de entrega, mais sua fé inabalável se fortalece. A promessa de Deus não falha quando o coração escolhe confiar. Leva essa oração para o seu dia a dia. Antes de dormir, repete esse momento. Quando acordar com a mente pesada, lembra que existe um lugar de paz. Essa prática também reflete em outras áreas da vida, nas decisões, nas emoções e até na forma de lidar com desafios financeiros. Uma mente em paz constrói sabedoria financeira, mentalidade próspera e abre espaço para crescimento financeiro saudável, sem medo e sem culpa. Agora me conta aqui nos comentários. Como você costuma se sentir antes de dormir? O que mais tem roubado a sua paz à noite? Escreve, porque ler o que você vive também pode fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal Palavra da Fé e ative as notificações. Aqui você aprende a viver uma vida guiada pela presença de Deus, com oração, fortalecimento espiritual e descanso verdadeiro. Caminhar nessa jornada acompanhado faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.